Alô, gente, tudo bom? Eu sou o professor Dr. Fernando, professor de Teologia, Sociologia, Filosofia e Pedagogia. Também com 3 pós-graduação Lato Sensu. Também professor formado na área de docência do ensino superior, psicopedagogia, educação especial, mestrado em ciências da educação, doutorado em ciências da educação, bacharel em direito cursando hoje. E eu quero falar um pouco com você sobre a teologia. Bom, o que é a teologia? A palavra teologia, a palavra teo, uma palavra do grego que significa Deus. Logia significa estudo, doutrina ou tratado. Então, a etimologia da palavra teologia significa estudo sobre Deus, sobre as manifestações de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre os atributos de Deus e tantas outras coisas voltadas, focadas em Deus. Bem, a teologia, ela é bem antiga, né? A teologia é uma das ciências muito antiga. Desde que o mundo é mundo, a teologia sempre existiu. Não existiu enquanto ciência, enquanto disciplina, enquanto matéria. Mas a teologia estuda sobre Deus, estuda sobre também as religiões e estuda também sobre deuses. Uma coisa que você tem que entender, independente que seja cristão, católico ou evangélico, espírita, budista, hinduísta, ou quaisquer que seja a sua religião, ou até que você seja ateu, não crê em Deus, nenhuma religião. O que vocês têm que entender é que a teologia não estuda só sobre Deus, estuda sobre também as religiões enquanto manifestação social dentro da sociedade, na sociedade, em qualquer segmento social. E outra coisa que você tem que entender, a teologia, ela não só existe dentro do catolicismo. A teologia também não só existe dentro das igrejas evangélicas, como batista, presbiteriana, assembleana e tantas outras denominações religiosas. A teologia estuda sobre a religião. Mas de fato, professor Fernando, o que é a religião? A palavra religião é uma palavra do latim que significa vocare. O que é vocare, traduzindo ou dando significado, melhor dizendo? Vocare é no latim, religião é na língua portuguesa. Mas qual é o significado? Vocare significa tendência ou significa seguir um Deus, uma crença, ok? Então, a palavra teologia é o estudo sobre Deus. Agora estuda Deus dentro de diversas religiões. Por incrível que pareça, a religião hoje é uma instituição social, uma instituição sem fins lucrativos, falando na esfera jurídica, mas que ela tenta explicar os fenômenos comportamentais, os fenômenos sobrenaturais, as vontades, os sentimentos, os desejos, o que as pessoas pensam, sentem e querem vivenciar sobre algum Deus. O Deus do evangélico, o Deus do católico, o Deus do chamado da religião cristianismo. É um Deus, preconizado pelo judaísmo, pelo judaísmo, ou melhor, pela religião do judaísmo dos judeus, dos israelitas, aonde se fala que há um monoteísmo. E o que é o monoteísmo? O monoteísmo é a crença em um único Deus. Em um único Deus, no caso para os judeus, para Israel, é o chamado Yahvé, o chamado Jeová. Ok? Então o cristianismo, ele preconiza a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é um livro
uma coletânea de livros, de 66 livros, e nesses 66 livros, esses 66 livros, eles são divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento, e isso na Bíblia dita evangélica, mas existe a Bíblia católica que tem mais 7, 10, 15 outros livros, como o livro de Abel e o Dragão, como o livro de Judite, o livro dos Macabeus e tantos outros livros. Bem, então eu dei um resumo teológico do que é a teologia. Mas deixa eu falar algo para você, como um bom professor de teologia e filosofia, para filosofar também. Veja-me bem, o interessante da teologia é que a teologia, ela fala sobre um Deus, a teologia preconizada pelos cristãos e baseada nos fundamentos da Bíblia Sagrada. Prega de um Deus todo-poderoso, de um Deus que mandou o seu Filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, para salvar a humanidade dos seus pecados, para salvar a humanidade das suas dores e torturas psicológicas, como também para salvar a humanidade da opressão dos grandes reis e imperadores da época, como Pilatos, como Herodes e tantos outros. E a história hoje também se repete no nosso século 21, no ano 2025, nós temos muitos problemas na sociedade, de pessoas oprimidas e de oprimidos, de opressores, melhor dizendo. Eu acho interessante que dentro da teologia bíblica, antes de tudo de explicar a teologia bíblica, eu quero falar para vocês que nós temos a teologia sistemática e temos também a teologia bíblica. A teologia bíblica é a teologia que fala com base no que está escrito na Bíblia. A teologia sistemática é uma teologia que há a intervenção do teólogo, do hermenêutico, do exegeta, ou melhor, daquele que está fazendo análise. E isso é na teologia sistemática, ok? Mas aqueles que vivenciam a teologia bíblica, geralmente são aqueles que vivem o devocional, que é aquele cristão fervoroso, seja ele evangélico ou católico. Bem, mas enfim, a teologia, ela tem base, tem fundamento dentro da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é um livro de inspiração. A Bíblia Sagrada é um livro de transformação espiritual, psicológico, familiar, profissional e subjetivo. Então a Bíblia Sagrada é um livro que contém a palavra de Deus, como também a Bíblia Sagrada é um livro que tem a palavra de Deus. Tem e está a palavra de Deus, ok? Então eu quero dizer para você, para finalizar, eu sou presidente da Altemisa Fatesa, a Faculdade de Teologia Sul-Americanos, e eu quero convidar você para estudar na nossa instituição. Nós temos diversos cursos, como básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia, mestrado em teologia, e temos também o curso doutorado em teologia. Você tem uma grande oportunidade de estudar com o professor e doutor Fernando e muitos outros professores qualificados e preparados para te guiar, para te mostrar o caminho e trazer a interpretação, a exegese, a hermenêutica completa da Bíblia Sagrada, começando do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Nunca se esqueça, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, e nela você encontrará a resiliência, nela você encontrará história, cultura, encontrará sucesso, os milagres de Deus, as manifestações de Deus, a teofania de Deus,
Jesus Cristo fazendo os seus milagres, você vai encontrar grandes coisas. Nunca deixe de ler a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, ok? Sucesso para vocês, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é a teologia. Tá aí você pode perguntar para mim, mas doutor, eu quero lhe perguntar, qual a teologia que o senhor defende? A teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia da prosperidade? Qual dessas e outras teologias o senhor defende? Sim, eu defendo toda teologia que fale de Deus, defenda Deus e que guie pessoas para o caminho do sucesso. Mas a teologia que eu acredito de fato é a teologia bíblica. É aquela que o que Deus fala está falado, o que o homem fala é a intervenção do homem. Mas a teologia bíblica é o próprio Deus falando com o homem diretamente, sem a intervenção de um outro homem com a sua ciência. Eu acredito na teologia bíblica como a teologia de restauração para a raça humana. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Até a próxima!